Vatika. O que é vatika? Vacha. Vak. Fala. Então, todas as minhas palavras geram um karma. O ato de falar é um karma, e o ato de falar gera um karma fala, uma semente, um fruto. Claro? Então, nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Manasika. Kriyamana. Todos os pensamentos são o quê? Karma. E agora? Eu tenho pensamento bons e só bons ou tenho ruins também? Vocês estão tentando ficar sem pensar? Bom, não custa tentar, é um começo. Essa é uma parte interessante desse aspecto do Kriyamana relativo a pensamento. Qual é o tipo de pensamento que vai se tornar um karma para você? Não. Se você tem um pensamento e ele vem para você e você não se identifica, ele não gera karma. Ah, agora está fácil. Mas, quando você se identifica com o pensamento que surge na sua cabeça e você o abraça e o acolhe, aí ele se torna seu karma. Deu para entender a diferença? A gente acabou de falar que na nossa meditação em silêncio a gente deve se afastar e não se identificar com eles. Mas eu falei que tem algumas pessoas que quando estão meditando, vem um pensamento, elas fazem assim. O que aconteceu? Karma. E agora as pessoas, lembrando disso, vão chorar na hora da meditação em silêncio. Então, pensamentos também são geradores de karma. Pensamento, palavra e ação que eu estou realizando agora estão gerando sementes. A minha pergunta para vocês acordaram hoje, teoricamente, 5:30 da manhã. Vocês se lembram de tudo que vocês fizeram fisicamente? Sim? Uau, tá bom. Então vamos dificultar um pouco mais. Vocês se lembram de tudo que vocês falaram hoje? A primeira voz que eu ouvi hoje de manhã, eu estava acordado, 5:30, aí tinha alguém passando aqui embaixo e falando assim, Jesus, como essas pessoas conseguem tomar esse banho 5:30 da manhã? Ah, eu não estou pronto não, eu não consigo. Pronto. 5 da manhã já gerando karma. Eu não vou falar quem é, porque vocês vão ficar olhando se ele vai tomar banho depois ou não. E vocês não vão querer sentar perto dele também. Vocês se lembram de tudo que vocês falaram hoje ou não? Impossível. Só no café da manhã ali já... E vamos complicar um pouco mais. Vocês se lembram de tudo que vocês pensaram hoje? Sabe quantos pensamentos normalmente um ser humano pode ter por dia? 80 mil. 80 mil sementes. Então o que acontece? A nossa bagagem vai aumentando. E a gente vive inconscientemente e a gente aumenta muito mais. E a gente vai coletando. Bom, ruim, não importa. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho muito espaço. Mental, físico e verbal. E isso eu estou falando num dia. Imaginem 400 mil existências. Quanto a gente acumulou de sementes? Não é para deixar ninguém em depressão. Seria ótimo se essa setinha funcionasse. Dá uma olhada, Beto Babo. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que algumas das ações têm um resultado imediato e a gente desfruta agora. Então, a karma como ação e karma como fruto vem na hora. Mas os outros
vão ser acumulados para frente. A gente não vai colher agora. E provavelmente, muito provavelmente, nem nessa existência. Nós vamos colher numa existência futura. Então a gente tem que ter um reservatório para todas as sementes. E esse reservatório é chamado, eu falo e vocês repetem, Sanchita. A nossa bagagem atual que a gente realiza, a grande maioria é acumulada nesse Sanchita para o desfrute numa experiência futura, numa vida futura. Eu falei para vocês do mental, que o pensamento gera karma, especialmente quando você se identifica com ele. E falar? Será que a gente só fala coisas úteis, produtivas? Será que a gente só se comunica de uma maneira necessária? E a gente pensa às vezes que é só uma chatice de alguém pedindo para, puxa, controla um pouco mais sua fala, pensa antes de falar, ou tenta manter um pouco mais de silêncio. Não é só porque é uma ditadura, mas é que a gente está, sem pensar, acumulando semente, semente, semente. E pensa, quando a gente fala demais, a gente se mete em problemas. O pensamento, tudo bem, mas a fala a gente está também metralhando o tempo inteiro. E a gente está compartilhando diretamente com os outros. Só que a gente não pensa. Então, essa lei do karma serve também para trazer um pouco mais de reflexão para a gente. O que é importante? O que eu estou produzindo? Para mim e para os outros? Então, o Guruji fala, ele tem uma expressão que fala, to keep your lips free from slips. Para manter sua boca livre de deslizes. Quantas vezes a gente não abre a boca e fala, falei besteira. Arrumei problema. O Guruji ficou uma época, quase 3 anos em silêncio. E aí ele voltou a falar. E aí ele foi falar com a gente, no mesmo dia que ele quebrou o voto de silêncio. Ele falou assim, eu quebrei meu voto de silêncio hoje. E a primeira vez que eu fui abrir minha boca, eu arrumei um grande problema. No final do dia hoje, eu volto para o voto de silêncio. A gente não tem ideia do poder que tem essas palavras. E de como a gente usa mal. Então, algumas coisas são importantes antes de a gente falar, antes de abrir a boca. Abra, mas pensa nesses itens. Primeiro, com quem eu estou falando? Não é para qualquer pessoa que aparece na rua que você vai falar tudo. Eu sei com quem eu estou falando. Outra coisa, o que eu estou falando? Esse conteúdo, ele é importante, é útil, vai ajudar essa pessoa, vai ajudar a mim? Tem alguma validade ou não? Outro aspecto. Quando? Pode ser a pessoa certa, o assunto certo, mas se você está num ambiente que não é adequado, apropriado para aquilo. Ontem eu falei para vocês, a gente está num retiro espiritual. A gente está tentando manter a nossa energia elevada e positiva. Você encontra alguém que você queria conversar já há muito tempo, mas é algo negativo, é algo que não tem conexão com a espiritualidade. O quando não está na hora certa. Então, quando eu vou falar? O momento certo. Como eu vou falar? Isso também é muito importante. Muitas vezes a gente pode ter razão no que você quer expressar, no que você quer demonstrar, mas a maneira de colocar machuca. E aí a gente acumula karma. Os mestres falam que mesmo se você for expressar a verdade para alguém e essa verdade machucar aquela pessoa, esquece. Aquilo lá já não se tornou mais verdade. Mesmo se for uma verdade, ela tem que ser expressada de uma maneira adequada para trazer crescimento, para trazer clareza e não para colocar para baixo e para ofender. Então, como eu falo? E a grande maioria das pessoas fala, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Se elas quiserem, elas aceitam. Tá bom. Mas não quer dizer porque é seu jeito que você não está acumulando karma quando você machuca as pessoas. Ou quando você não se expressa de uma maneira adequada. Então, como falar também é importante. Onde? Então, o quando é o momento. Se é o momento adequado ou não. E o onde é o local.
é adequado ou não. Uma vez eu estava no ashram e tinha uma pessoa lá que foi meditar com a gente. E aí no final, o ashram é pequeno na sala de meditação. Ela veio e falou, preciso falar com você. Falei, tudo bem. E aí essa pessoa não só falou, mas ela gritou. Eu tô morrendo de raiva daquela pessoa e eu quero matá-la. No meio do ashram. Onde? Você quer falar com um monge, mas puxa, não grita na frente de todo mundo que você quer matar alguém. Onde? É adequado. Bom, se bem que esse não se encaixava em nenhuma categoria, mas lembrei especialmente do onde. Imagina, a pessoa tinha acabado de sair da meditação. Todo mundo arregalou o olho e falou, meu Deus do céu. Será que esse é o meu próximo grau de evolução da cria? Esse é o outro nível de cria? Então, prestar atenção. Gurudev falava que a língua é mais perigosa do que uma arma. Porque uma arma você dá um tiro em alguém, ou mata, ou pronto. Mas a língua, você solta uma palavra ofensiva e que machuca, toda vez que a pessoa lembrar daquilo, ela vai sentir dor. Aquilo lá vai ficar ad eterno. Cuidado. O Gurudev falava, antes de falar, põe um pouquinho de mel na ponta da sua língua. E o que quer dizer? Fala com doçura. Pensa a necessidade, o local, para quem você está se expressando. Claro? Parece tão simples. Se a gente conseguisse aplicar na nossa vida, ia fazer tanta diferença para nós e para o mundo. Vamos para o próximo karma. Então, ficou claro, Kriyamana? É o que a gente está fazendo agora, gerando um pouquinho de fruto agora, a maioria do fruto para a próxima existência acumulado nesse karma. Sanchita. Então, o que é Sanchita Karma? Produzido em ações passadas e resulta em ações futuras. Ou seja, ele só é a nossa bagagem, mas é uma bagagem que a gente não vai usar agora. É só acumulado para uma próxima existência. Então, o que a gente faz agora vai para o Sanchita, mas ele só está aumentando, porque o Sanchita já existe, de outras existências. Então, tudo que eu fiz em outras existências, que naquela existência era o meu Kriyamana Karma, que eu fiz naquele momento, ele foi acumulado para o Sanchita. Então, o Sanchita, ele acumula os sanskaras, as impressões de todas as minhas existências anteriores. Que eu falei ontem que era a nossa mala de viagem. E o que acontece? Essa mala está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Ela só está crescendo, Kriyamana. Ela está aumentando. Então, a maioria dos nossos karmas, a gente tem karmas, a gente experiencia karmas nessa vida, sim ou não? Que é a próxima categoria. Então, sim, nosso gênero, os nossos gostos, o nosso país, saúde, doenças, essas coisas são os karmas que a gente já colheu o fruto. Só que o Sanchita Karma, a maioria desses karmas não vai ser experimentado aqui. O que a gente está experimentando nessa existência, nós vamos ver no próximo categoria. É só um pedacinho do Sanchita. Mas o grosso dele, para o futuro, para o futuro. E esse não é um plano de previdência que a gente gostaria de ter. Mas a gente investe muito nele. A gente tem muito depositado lá. O problema é que não dá nem para sacar. Sempre aumenta. E ele fica armazenado no nosso mesencéfalo. Ele fica no nosso subconsciente. A gente não tem a capacidade de medir ou de mensurar quanto eu tenho. Deixa eu dar uma olhada na minha bagagem aí. Ainda bem que a gente não tem, porque se olhasse, ninguém ia mais querer viver. Se nessa existência, ou se nesse dia, a gente está fazendo coisas boas e ruins, mentalmente, fisicamente, verbalmente, em 400 mil, foi bastante coisa também. Então é uma senhora bagagem. A gente estava rindo ontem que o Osmar Baba falou que uma das voluntárias
estava carregando um saco de batata de 25 quilos no ombro para trabalhar. É o Sanchita Karma. Não é só batata o Sanchita. E a gente vai para a última categoria. E ele é chamado de, eu falo e vocês repetem, Prarabdha. E esse Prarabdha, ele é também chamado de destino. Então, o que é o Prarabdha? É o karma dessa existência, que a gente está desfrutando nessa existência. Então, o karma dessa existência começa a frutificar quando nós passamos a existir no ventre materno. Quando é gerada essa vida, quando o feto é gerado, existe uma vida, um feto, um bebê, isso já é o primeiro karma frutificando. E ele segue até, onde vocês acham? Até onde vai? Prarabdha. É o fim dessa vida. Então, o que é o Prarabdha Karma? Não é o que a gente faz agora. O que vai determinar, o que determinou a sua vida agora foi o que você fez nas outras. Então, o que você é hoje é somente o resultado das suas ações passadas. Somente o resultado das sementes que você plantou. E a minha pergunta é, vocês foram bons agricultores, semeadores nas outras vidas ou não? É só olhar para essa existência. Você só colheu, só foi uma colheita. Essa existência é simplesmente uma colheita das outras existências. E isso é chamado de Prarabdha. E essa é uma parte talvez não muito animadora, como está sendo até agora, né? A gente até chorando já. O Prarabdha Karma, ou seja, toda essa nossa existência agora, é 1/1000º do Sanchita Karma. É só para vocês terem uma referência do tamanho da nossa bagagem. Vocês falam, meu Deus, eu estou cansado dessa existência, de tanta bomba que cai na minha cabeça. Não aguento mais esses altos e baixos. Isso é 1/1000ª parte de toda a bagagem que nós estamos carregando, do Sanchita. Então, o que quer dizer Prarabdha Karma? Basicamente, sua existência inteira já foi pré-definida em existências anteriores. Seu gênero, seu país, sua família, sua cor, seu estado de saúde, quando você fosse nascer, quando você vai partir, como você vai partir, quem você vai encontrar pela frente, e assim por diante. Basicamente, a nossa vida atual foi pré-determinada e moldada pelo Kriyamana de vidas passadas, que foi acumulado no Sanchita e gerou a sua existência agora. Você fala, mas eu não queria ser assim, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais forte, eu queria ser lá nos Himalaias. Vou enxugar uma lágrima. Quem escolheu isso? Foi alguém? Foi você. Falou, o quê? Eu não escolhi isso. Eu não escolhi essa doença. Eu não escolhi esse problema. Será? 85% da nossa existência atual já está pré-determinada. Você fala, então eu sou um boneco. Então, será que eu sou um escravo dessa existência? Vou continuar andando assim? Segundo a lei do karma, segundo a maneira de compreender Prarabdha, sim, 85% já está pré-definido, até o fim dessa existência. E aí eu pergunto para vocês, o que decide tudo isso? Eu falei que foram vocês que escolheram. Gênero, todas essas partes. Como a gente escolhe isso? Alguma ideia? Como vocês escolheram tudo o que vocês têm hoje nessa vida? Quem vocês são nessa existência?
Senhor Krishna fala no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6. A sua próxima existência vai ser determinada pelo último pensamento da sua vida. O último pensamento da sua existência atual, ou os últimos momentos da sua existência atual, vão direcionar toda a sua próxima existência. Aí você fala, então eu tenho tempo. Vou me divertir um pouco mais. No último pensamento, falo, Deus, 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 estou liberado. E aí ele fala, Arjuna, o último pensamento é o que vai te direcionar para o seu desejo. Mas você só vai conseguir pensar no momento da sua morte o quê? Por exemplo, uma pessoa que nunca pensou em Deus, nunca fez nada espiritualmente. E aí chega no momento da morte, ela só tem apego, só tem posses materiais, só viveu para o mundo, absolutamente. Ela vai conseguir lembrar de Deus na hora de morrer? Impossível. Ela vai lembrar das contas a pagar, ela vai lembrar que os filhos dela vão torrar todo o dinheiro dela, ela vai pensar em outras coisas, mas não vai conseguir pensar. Então ele fala que o seu último pensamento só vai ser uma consequência do que você pensou mais durante sua vida inteira. Por isso, a gente faz esforço no caminho espiritual. Por isso que a gente tenta conscientemente mais e mais lembrar do divino, se conectar com o divino. Para quê? Porque quando chegar na hora do teste final, seu último pensamento já está afiado. Você não precisa nem se esforçar mais. E olha que interessante. A gente tem o Santita Karma, a bagagem. Então o Guruji falou que o seu último pensamento, o seu último desejo, ele vai ser aquele que vai até o Santita Karma e agrupar todos os karmas convenientes para a realização do seu desejo na próxima existência. Então, um desejo fez com que seu Santita Karma liberasse uma parte desse karma relativo a esse desejo, e essa parte, que é 1/1000º dessa bagagem, se tornou a sua vida atual, chamado Prarabdha Karma. Deu para entender? Ou mais ou menos? Seu último desejo vai ser o imã que vai atrair os karmas que você já tem acumulado na sua bagagem para se tornarem a sua vida próxima e para que você tenha condições de realizar esse desejo que você nutriu. Como eu posso ter desejado ficar doente? Mas fazia parte do pacote. Você produziu durante a sua vida pensamentos que tornaram-se esse desejo na hora de ir embora, e isso trouxe como consequência a sua vida atual. Deu para entender? Pode não ser muito fácil de aceitar. Uma pergunta para vocês. Alguém sabe quando vai ser o último pensamento ou não? Alguém sabe quando vai ser o último momento ou não? Não. Que tipo de pensamento vocês estão agora? Se fosse agora, chegasse o Senhor Yama falando, vamos. Com as duas passagens, a dele e a sua. Para onde a gente ia na próxima? É só um questionamento, uma reflexão. A gente sempre pensa, estou garantido aí. Amanhã eu medito. Quando? Prarabdha Karma, tá claro? O que eu estou falando para vocês é a funcionalidade. Que vocês tenham compreensão de como esses karmas atuam nas nossas vidas e como as nossas vidas estão ligadas a essa lei do karma. E da onde veio tudo isso? Então, nós escolhemos absolutamente tudo o que nós somos atualmente. Conscientes ou inconscientemente, essa escolha foi feita. Certo? Então, o que a gente chama de morte? Quando o Prarabdha acabou. Ou seja, quando esse 1/1000º
do total de karmas que a gente carrega nas costas foi desfrutado ou expirado, acabou, eu sigo. Então, consciente ou inconscientemente, algumas pessoas escolhem, essa vida eu quero dar um sprint. Então ela escolhe uma bagagem bem grande. Eu quero trabalhar, eu quero diminuir meu santita. Mas algumas pessoas falam, na próxima eu quero relax. Quero passar aqui, só dar um alô e vou seguir. É só um descanso agora, eu quero. Às vezes um bebê nasce e passa 2 dias aqui, algumas horas, e vai embora. Por quê? Entendendo nessa perspectiva de karma, o que aconteceu? Por que esse ser ficou tão pouco tempo aqui na Terra? Ele escolheu uma bagagenzinha pequena. Então ele veio e com aquele karma que ele tinha era pouco. E a experiência que ele teve em algumas horas ou alguns dias foi o suficiente para ele expiar ou desfrutar esse karma que ele escolheu e a jornada dele segue. Ou, numa perspectiva mais otimista, ele já não tinha mais nenhum outro karma, só faltava aquele. Em toda a bagagem livre. Então, a duração da nossa existência é medida pela quantidade de karma a ser expiado nessa existência. Então, o ser humano normal, ele só existe para eliminar esses karmas, para desfrutar desses karmas que ele desejou antes. Só que, se fosse só o prarabdha para ser exaurido, maravilha. Mas a gente parou de gerar karma? A gente continua gerando. Ou seja, o que é santita virou prarabdha agora, e aí o santita sobrou. Vai virar prarabdha na próxima. Mas não só o santita, ainda vai acumulando o kriyamana que eu estou fazendo agora. Será que isso é um saco sem fundo? Será que isso é um negócio sem fim? Será que a gente quer ficar continuando com esses negócios? Será que a gente quer seguir com essa bagagem pesada? Eu, pelo menos, não. Vamos compreender isso? Alguns de vocês já devem ter visto essa foto do iceberg, mas ela ilustra de uma maneira interessante a nossa perspectiva kármica do viver. Então, o iceberg tem essa pontinha que está de fora, mas lá no fundo ele tem uma coisa gigantesca. Essa pontinha de fora, que parte vocês acham que é do nosso karma? Prarabdha. É a nossa existência atual. Essa minha existência que parece tão grande, tão plena, é só a pontinha do iceberg, prarabdha. E essa parte maior que está embaixo d'água, que karma é? Santita. E é que não vai sair nessa existência. Está só esperando para as próximas. Lembra que a pontinha do iceberg é 1/1000º do corpo do iceberg. E kriyamana não dá para ver aqui nesse slide. Mas o kriyamana karma é o que a gente vai acumulando. Então no oceano tem umas partículas de gelo soltas. E quando o iceberg vai se movimentando, ele vai acumulando e ele vai aumentando de tamanho. Então o kriyamana karma, ele não vai aumentar o prarabdha karma, ele não vai aumentar a nossa existência atual significativamente. Ele vai aumentar a nossa existência próxima. Ele vai aumentar a nossa bagagem futura. Dá para entender isso? Alguém tem alguma pergunta? Oi? Nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos chegar lá ainda. Vão pensando nisso. Primeiro eu queria deixar vocês sentindo pesados para querer queimar depois. Maravilha.
Alguém tem alguma dúvida? Mestre realizado. Ele vai entrar numa categoria especial. E a gente vai chegar lá também. Eu estou torturando vocês, né? Por enquanto é só jogando o peso. Por enquanto, só para a gente sentir um pouco pesado, depois a gente vai chegar na outra parte. Mas essa é uma parte que a gente vai trabalhar. A gente vai discutir sobre o mestre realizado. Mas é interessante, já vão pensando nisso. Beto Baba era muito mais agilizado. Ó, dormiu com o microfone na mão lá. Aqueles que estão fora dessa egrégora do entendimento, da cria, ou de algo que seja a busca do divino em nós. Como ele se configurava? Se nós que estamos assim nessa busca incessante para nos encontrarmos com o Mestre, aqueles que estão totalmente fora desse universo, totalmente que ignoram e ainda usam a sua vida em prol de coisas que não são saudáveis. Como seria o karma dele? 2 vezes mais que esse, como seria? Aquilo que eu falei para vocês, todo mundo está num processo evolutivo. E nós, certamente, já passamos também por esse momento de existência. De negatividade, de fazer o mal, de ser só egoísta, de não pensar em mais nada, de fazer atrocidades em outras existências. E é por isso que os mestres falam que Deus é tão, tão bondoso com a gente que ele não dá a memória nossa mais longa do que essa existência. E mesmo nessa existência, a nossa memória é ridícula. Porque se ele falou que se a gente lembrasse realmente do que a gente fez e foi em outras existências, a gente não ia conseguir mais viver. Então, todos nós já passamos por isso, sem dúvida. E a gente acumulou karma. Então, essas pessoas estão num nível inferior de consciência espiritual, de consciência humana, e elas vão ter que passar por isso. Então, elas vão aprendendo. Mesmo elas não tendo consciência de lei de karma e de como viver e de como fazer, através da experiência de dor, elas aprendem. Através das experiências da vida e das amarguras dos altos e baixos, elas vão crescendo e amadurecendo. Então, uma pessoa não sabia, ela pôs o dedo na tomada. Ela aprendeu pela dor, mas ela não põe mais. Ou seja, ela evoluiu. Eu já sei que ali não é para pôr o dedo. Cresceu. Então, a partir daquele momento que ela não faz mais aquilo, ela começa a gerar um karma diferente, positivo. Então, ela começa a mudar essa composição kármica. Entendeu? Mas não existe dentro da nossa existência uma involução. Existem alguns momentos específicos que eu vou falar mais para frente. Mas, de uma maneira geral, todos, conscientes ou não, fazendo uma atrocidade ou fazendo o maior ato de altruísmo do mundo, todos estamos subindo. Cada um no seu momento. Então, a gente olha para uma pessoa que faz coisas terríveis, mas ela também está crescendo. Crescendo no momento que ela está. Então, numa escola, tem alguém que está no maternal e sabe quase nada, e tem alguém que está se graduando já, acabando a universidade, que está numa consciência, numa compreensão completamente diferente. Apesar de os dois serem seres humanos, não dá para você colocar os dois juntos e falar ele é burro e ele é inteligente, porque o inteligente que acabou de se formar também já passou pelo maternal. Então, todos nós estamos em graus diferentes de evolução, mas todos nós, necessariamente, tivemos que passar por essa escada de ascensão até chegar onde a gente está. E não é arrogância. A gente está num grau, e não quer dizer que é o grau máximo, mas a gente está num grau e a gente já passou por outros para chegar até aqui. Mas os mestres falam que se a gente já está aqui, se a gente está num caminho de meditação, se a gente tem devoção, se a gente está escutando e refletindo sobre karma e sobre a vida, se a gente tem interesse em realmente transformar e mudar, a gente já está num grau muito alto dessa escada. Dessas 400 mil vidas. A gente está muito próximo do fim.
Esse é um grande sinal. E aquela história daquela serpente que veio visitar o Sanyal Mahashaya. Então, é o que eu falei para vocês. É sempre um processo de evolução. Mas se em algum momento a gente tem que dar uma parada para respirar e pegar uma DP para melhorar na matéria, pode acontecer. Esse é um outro karma especial que nós vamos discutir também. Pelo visto, vai ser um mês de discussão, de tanta coisa que é só para frente, né? E se eu esquecer de alguma coisa, depois vocês me cobrem. Pode continuar, pode continuar. Pode. Isso reverte o processo do karma? Ela consegue, assim, não ter o karma ou diminuir esse karma que ela foi acumulando antes, mas que depois ela se arrependeu, evoluiu, virou outra pessoa, se transformou, enfim? Lembra, um karma bom não anula um karma ruim. Então, tudo que a gente fez já gerou uma semente. Então, você plantou umas sementes, elas estão lá e vão nascer. Você pode falar, essas sementes que eu comprei desse pacote não foram boas, mas elas já foram plantadas. Você plantou várias, você não tem como ir lá e cavar e tirar. O que você pode fazer é, eu vou comprar outras sementes, melhores, mais produtivas, e vou semear a partir de agora. Então, você não tem como apagar aquilo lá. Então, por exemplo, quando você magoou alguém, você teve consciência de que magoou, e você vai e se desculpa, a pessoa te perdoa, você eliminou aquele resultado imediato do seu Kriyamana. Aquele falancha, aquele resultado que foi agora. E ficou tudo bem. Mas no seu inconsciente, a semente dessa sua ação foi plantada. Então, o porquê a gente faz várias ações positivas, e quando a gente tem consciência de algo que a gente fez de errado? Para contrabalancear. Então, vamos supor, você fez algumas ações negativas e elas estão lá. E elas têm um peso na sua vida. Então, o bom e o ruim estão numa balança. Você não pode eliminar o ruim fazendo o bom. Mas você pode fazer muito, 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 muito bom. E o que vai acontecer? Proporcionalmente, o negativo vai começando a se tornar menos significativo na sua vida. Menos importante. Ou seja, a balança que estava toda no negativo, você começa a colocar o positivo do outro lado, ela começa a inclinar, inclinar, inclinar mais para o positivo. E aí, no momento, você vai perceber praticamente só o positivo. E o negativo vai se tornando mais insignificante pela produção do positivo, mas ele não elimina aquilo que foi feito. Deu para entender? Legal. Obrigado pela pergunta. Eu não sei se é a hora, com relação ao karma coletivo da espécie humana, com a biodiversidade do planeta, né, que está acabando cada vez mais. Isso é visto como um karma também coletivo ou não é colocado dessa forma? Existem categorias diferentes de karma e uma delas é karma coletivo, que vai entrar nessa categoria especial de karma na nossa discussão de hoje à tarde. Nós vamos falar sobre isso também. Mas sim, um ser humano, ele realiza um karma individual, mas um ser humano também realiza um karma coletivo. Por exemplo, a gente está aqui reunido. Cada um de nós está fazendo um karma para si, porque está meditando, está orando e está se esforçando para crescer. Mas juntos a gente está gerando uma energia tão positiva, tão divina e tão forte, reunidos, e isso é um karma coletivo extremamente positivo para todos nós e para a humanidade. Ou seja, nosso Santita Karma está recebendo agora uma enxurrada de sementes positivas. Ou seja, nosso futuro já está melhor. Nós vamos entrar em detalhes sobre esse karma coletivo. Chorando. Você falou que o karma gerado nessa vida, ele vira Santita e vai ser ele vai se apresentar no futuro. Mas, por exemplo,
Que nem, essa ação do karma de hoje também vai ajudar nessa vida. Vai ajudar nessa evolução da vida atual. Claro. E é por isso que o karma tem 2 resultados. Então, você medita e na hora você se sente bem. Você medita, sua mente começa a se purificar e com isso, automaticamente, você começa a ser uma pessoa melhor nessa existência. Mas ainda assim, esse é o mínimo do resultado que está por vir. Então, sim, nessa existência você vai ter um resultado. Mas esse resultado é só uma pequena parte do fruto verdadeiro que vai vir mais para frente. Então, sim, a paz, se tornar uma pessoa melhor e contribuir para um mundo melhor, faz parte do Kriyamana, porque ele foi um resultado agora. Mas não é a parte maior ainda. Ela tá reservada. Entendeu? São 2 partes. O ser humano é meio difícil de aprender. Então ele põe o dedo na tomada, aí ele esquece, distrai e põe de novo. Ele demora para aprender. Então é claro que tem a possibilidade de você repetir, dependendo do tamanho daquela impressão que foi para você. Lembra daquelas 4 características? Desejo, esforço, intensidade e ego. Então, se você colocou muita da sua energia numa coisa negativa e criou uma impressão muito forte, ou gerou muitas sementes, ou seja, você fez um vinco muito forte no disco de vinil, é mais difícil você se libertar daquilo, demora um pouco mais. Então, muitas vezes, por tanto desejo, por tanto hábito negativo que a gente faz, a gente demora vidas para se libertar de uma simples qualidade negativa. Mesmo você nascendo e se esforçando e tendo, de repente vem uma impressão gerada no passado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E por isso que as pessoas falam, eu não tenho problema nenhum com bebida, com droga, eu sou forte. Como você sabe? Como você sabe qual semente que está lá para germinar? Como você sabe que no próximo gole que você for tomar, aquela semente não vai germinar e você já era? Impossível saber. Para o bem e para o ruim, mas especialmente para o mal. E isso então, uma hora a gente vai aprender, mas não é talvez na primeira vida. Então talvez a gente leve mais tempo, porque a gente treinou por muitas e muitas existências aquela qualidade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma raiva incontrolável. Fazem terapia e fazem isso e aquilo e persiste. É duro. Então, dependendo do quanto você treinou e do quanto você cultivou aquelas sementes, de qual foi a intensidade daquele karma, vai ser mais rápido de você aprender ou um pouco mais longo. Deu para entender? Obrigado. Oi? Espera o microfone. Levanta a mão. Só. Por exemplo, né, todas as formas de vida possuem alma. Então, os animais, você matá-los, como por exemplo, perderia karma. Eu não entendi. Um animal... Os animais têm alma. Por exemplo, você matá-los para comer, como a humanidade faz, gera um karma. Você está matando uma criatura que vem de Deus. Mas, qual que seria a diferença nesse aspecto, por exemplo, entre uma pessoa na sua casa, um bandido? Ele ou você, está com uma arma, ele vai agredir uma pessoa da sua família, você tem que se defender, e nisso você acaba, por exemplo, matando. Né? Existe diferença nesse quesito por defesa ou porque o outro era só para se alimentar, já que a alma é a mesma, como você falou, o peso perante Deus, né? Não sei como ficaria isso, porque você teria que agir na situação de emergência. Então isso, às vezes eu fico pensando e me incomoda, porque... Agora eu sei porque incomoda. Essa questão mesmo, assim, porque são aspectos, né, de usar da vida em umas situações diferentes, seja com um animal para se alimentar ou com um bandido que está na sua casa e que esse animal para a família, se tiver chance de pará-lo, acho que todos aqui parariam, não sei. É o que a gente falou ontem.
por exemplo, a gente tem, nesses termos jurídicos, a gente tem um crime doloso e um crime culposo. Então, o que é muito importante nessa questão kármica é a sua intenção a realizar a ação. De qualquer jeito, a gente está gerando um karma. Mas, se a sua intenção foi positiva, se a sua intenção era de defesa, de proteção, você não vai ter o mesmo karma de alguém que está simplesmente fazendo um mal para alguém ou criando uma energia negativa. Então, depende especialmente da sua intenção. E o ser humano é o único que tem essa capacidade, é o único da criação que tem esse livre-arbítrio para usar a inteligência. E quando a gente tem esse direito de usar a inteligência, essa diferencial, a gente também assume as responsabilidades. Então, se você faz uma coisa, mesmo sendo negativa, mas foi com uma intenção positiva, foi com uma perspectiva de salvar e de trazer o positivo para uma outra maioria, aquilo lá acaba não se tornando negativo. Por exemplo, eu estava conversando com alguém ontem ou antes de ontem, que a gente estava no quarto do Guruji, lá em Miami, sentados com ele, todo mundo, e tinha um discípulo, um dos residentes, que ele era, eu esqueci o nome da religião, que é basicamente em Ahimsa, jainismo. E eles nem pisam na grama para não machucar a grama. Eles usam uma máscara para não respirar e não matar as bactérias. E aí, quando o Guruji estava lá sentado, chegou um mosquito. E aí alguém foi levantar para matar o mosquito e esse residente ficou meio alterado. Aí ele foi perguntar, Baba, matar um mosquito não é hinsa, não é uma violência? Isso não é karma? Aí o Guruji riu, olhou para ele e falou assim, e se você não matar o mosquito e ele estiver doente e ele vem, pica e mata o seu guru? E agora? Então, qual é a perspectiva? Qual era a sua intenção? A intenção era proteger o guru. Mas, por exemplo, se você pega uma raquetinha elétrica e sai na rua fazendo assim, ó. Ah, esse cheiro de churrasco. Qual é a sua intenção? Se você está se defendendo e se protegendo, é uma coisa. Mas se você está fazendo o mal por fazer, é outra coisa. Aí outro dia eu estava no ashram, depois de alguns anos dessa ensinamento do Guruji. E aí eu estava comendo lá embaixo, durante o programa, vem o Guruji de lá de cima de onde ele estava descansando. Ele olhou para mim e falou, não consigo dormir. E por quê? Tem 2 mosquitos no meu quarto. E aí eu fui lá, quando eu olhei para aqueles mosquitos, eu falei, será que eu vou matar na frente dele? Aí na hora eu lembrei daquela história. Eu não pensei 2 vezes, estavam os 2 na parede, eu pulei e bati com as 2 mãos e eles grudaram na parede. O Guruji falou, E eu saí orgulhoso ainda. Salvei meu guru. E ele deu risada. Então, é a intenção. Deu para entender a diferença? Quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem. E tendo aprendido, tendo tido consciência, se a gente erra, o karma é maior. Certo? Vou parar de assistir essas palestras. Por que eu vou ficar assumindo mais responsabilidade? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar por aqui. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Esse corpo é um gerador de karma. Essa mente é uma geradora de karma. Mas será que eu sou esse corpo e essa mente? Quem sou eu? Será que a alma gera karma?
Será que a alma se torna presa por karma? Oh Deus. Até hoje eu vivi com essa ignorância. E com essa ignorância eu acumulei muita bagagem. E ela pesa nas minhas costas. Minha vida parece tão pesada às vezes. E a minha progressão parece tão lenta. Mas será que esse é o meu destino? De carregar esse fardo para sempre? Ó Senhor, meus braços são pequenos e fracos, mas seus ombros são os mais largos e poderosos. Quanta ignorância querer carregar tudo nas minhas costas. Me guia. Você é meu pai, você é minha mãe. E você não quer ver nenhum de nós sofrendo. Ensina a cada um de nós, ó Mãe Divina, como viver, como fazer o bem, como se tornar cada vez mais leve, para progredir o mais rápido e o mais harmoniosamente possível nessa existência. Ó Guru, a gente já desperdiçou tantas existências com coisas inúteis e acumulando tanta tranqueira nas nossas costas. Chega. Se você nos traz esse conhecimento, se vocês nos trazem essa oportunidade, abençoa cada um de nós para aproveitá-las da melhor maneira possível, com toda a nossa garra, com toda a nossa força. Qual a utilidade dessa vida se a gente não a utiliza para crescer, para purificar, para eliminar? Que as bênçãos de Deus e dos gurus permeiem nossas vidas e que cada instante dessa nossa existência seja usada para crescer, seja usada para produzir, para se libertar. Nós não somos escravos. Nós nos tornamos escravos por ignorância. Essa ignorância tem que ser eliminada. E esse é o caminho da meditação. E esse é o caminho da espiritualidade. E esse é o caminho para o divino. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus abençoe a todos nós. Om. Amém. Obrigado a todos. A gente continua à tarde com a nossa sequência.